Pessoal, então boa tarde a todo mundo. Quem puder desligar o microfone, quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma coisa, só não sei como é que funciona, se dá para levantar a É mão e o só abrir o França. microfone na hora Ou abre o microfone e me e fala. fala. E que nem eu disse, pessoal do meu período, não se assustem, entendeu? Vão com calma, isso aqui, vocês não precisam aprender tudo isso aqui hoje. E para os demais, espero que seja uma boa revisão aí, que a gente consiga sanar algumas dúvidas que ficaram e cobrir todo o conteúdo, né? E hoje a gente vai falar de telencéfalo, a gente vai falar um pouquinho dos giros, dos sulcos, da irrigação cerebral e o cerebelo vai ficar para uma próxima aula. Calma aí que bugou aqui, não está passando. Aí. Agora eu vou dar uma introdução aqui, que é principalmente para o pessoal do primeiro período, que geralmente a maioria das nomenclaturas que são feitas em anatomia, como vocês já viram, elas usam a situação da localização. Então, por exemplo, quando você refere que uma coisa é superior, ela está uma estrutura mais situada, mais perto do vértice, que é o ponto mais alto, por exemplo, do que você está comparando. Ou, no caso, uma estrutura inferior, ela está mais situada à planta do pé, que é a parte mais baixa, por exemplo, do corpo humano. Uma parte medial. Peraí, o que apareceu? Ô França, depois você responde a Alana ali. Aí, por Tá. exemplo, uma parte medial, ela é usada para indicar uma estrutura mais perto do plano mediano, que é o plano que divide o corpo em dois lados, sendo direito e esquerdo. Mas no dedo do mediano, isso. Como é que tá travando aqui? Aí agora eu coloquei só aqui para a gente ter uma conceituação de como que a topografia de cima para baixo, do que a gente passa até chegar no cérebro. Por exemplo, se você for abrir num cadáver, o que você vai ver de cima para baixo? Então a gente tem o couro cabeludo, que é a parte mais externa. A gente tem o periósteo, que é o que fica acima do osso. Aí, abaixo do osso, a gente tem a dura mater, que já é uma meninge, que são 3 meninges. São a dura mater. Vocês conseguem ver minha setinha ou não? Consegue. Sim. São a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Essas são 3 meninges. Então, a gente tem o osso e o periósteo, que é uma parte do osso, e as 3 meninges. Logo depois, a gente já entra no cérebro. A gente já consegue visualizar o cérebro. Aí agora, a gente vai falar um pouquinho das divisões do encéfalo, que geralmente a gente se refere como tudo, né? A gente fala, não, encéfalo. Encéfalo é a parte geral, mas no que é dividido o encéfalo? Ele é dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Dentro dessa divisão do cérebro, a gente tem o telencéfalo e o diencéfalo, que geralmente elas são divididas em uma parte medial, abaixo do fórnix, e para cima do fórnix septo pelúcido é telencéfalo. Mas eu vou mostrar para vocês mais para frente, aí vocês vão conseguir visualizar melhor, porque só falando é mais Você sabe difícil o que de... que é Fornix? Alguém tem noção do que é fórnix? Eu vou... Mas se não souber, eu vou tentar mostrar mais para frente. É só Melhor uma mostrar. divisão, Uhum. para a gente saber que tem a parte do telencéfalo, que é geralmente a parte mais exterior, e o diencéfalo é a parte mais interior do cérebro, como se fosse assim. Aí, sempre que a gente começa a estudar, geralmente, qualquer tipo de estrutura, a gente vê que existem polos e existem faces, entendeu? Daquele órgão. E a situação que a gente pode colocar é que o telencéfalo ele é dividido nos dois hemisférios, sendo direito e esquerdo, e eles também são separados por uma fissura que é a principal, que chama fissura longitudinal no cérebro, que ela fica bem aqui, ó. Ela divide em duas partes, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E também tem um sulco, que é um dos principais sulcos que a gente pode olhar para diferenciar, que é o sulco lateral. Ele fica aqui, ó, esse sulco lateral. Mas isso a gente vai falar depois na hora dos sulcos, só para vocês se situarem. E os polos, ele tem nos dois hemisférios, tem tipo o polo frontal, o polo temporal e o polo occipital. Esses polos, eles são dados de acordo com o nome dos lobos. E os lobos a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E os Então, lobos são dados segundo o nome dos ossos. segundo o nome dos ossos em cima. Então, tipo assim, os nomes se repetem muito na cabeça. É, é sempre assim. E as faces, a gente tem a face medial, que é olhando na parte de dentro, que vai ter uma próxima imagem. A parte inferior, quando a gente olha o cérebro dessa região, a parte de baixo do cérebro. E a parte supralateral, que é essa que a gente está vendo, que é a parte mais de cima e de lado.
Aí a medial é a parte de dentro aqui, que fica por dentro do cérebro, e a parte inferior é olhando de baixo. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre os lobos, que é o que deu o nome dos polos, que a gente tinha situado. E vale a pena falar que esses lobos, eles são meio que a projeção do nome do osso que está acima deles. Não é exatamente igual às mesmas divisões, as mesmas partes, mas é a projeção do osso que está acima. Então, eles são a parte de externa, a gente consegue ver 4 lobos, e tem um lobo que fica interno, que ele chama ínsula, que vai dar para a gente ver depois. Então, o que a gente tem que saber? Vamos fazer uma revisão geral. O nosso cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, e esses hemisférios são divididos em lobos. Esses 2 hemisférios são divididos por uma sutura, uma fissura, que é a fissura longitudinal do cérebro, e tem um sulco que é muito importante também, que é o sulco lateral, que é o que fica aqui do lado aqui que eu tinha falado para você. Aí agora a gente vai falar dos 4 principais lobos, que é o lobo frontal, que fica abaixo do osso frontal. A gente tem o lobo parietal, que fica abaixo do osso parietal, que está aqui. A gente tem o lobo occipital, que fica atrás do osso occipital. E o lobo temporal, que fica ao lado do osso temporal. Então, esses são os principais 4 lobos. Se alguém quiser, eu falo um pouquinho da função deles, mas eu acho que agora não é necessário. Aí, nessa imagem, dá para a gente ver melhor a divisão dos lobos, que a gente vai conseguir dividir eles mais certinho depois que eu falar dos sulcos, porque a gente vai ver, para frente de tal sulco é o lobo frontal. Aí vai dar para a gente conceituar melhor a área de qual lobo. Então, ó, que nem a gente tinha falado, o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo occipital, o lobo parietal e o lobo da ínsula. Ele fica interno. Então, a gente precisa abrir uma parte do cérebro para ver esse outro lobo. Ele é um lobo ainda que as funções dele são meio ainda desconhecidas. A gente tem algumas hipóteses, já viu algumas hipóteses, mas geralmente as funções dele ainda não são 100% esclarecidas. Tem um cérebro Aí lá da faculdade que tá dissecado desse jeito. Quando a gente voltar, a gente mostra. a gente mostra. Deu Muito bom. um pauzinho aqui. Aí agora a gente vai começar falando dos sulcos das fissuras, para a gente entender. A principal aqui, que é o que era para estar em azul, mas não está em azul, é o sulco central. Sempre que a gente for começar a analisar a anatomia de um cérebro, a gente vai procurar esse sulco central. Por quê? Porque a partir dele dá para a gente deduzir os outros. Porque se a gente achou o sulco central, o sulco que está na frente dele em vermelho é o sulco pré-central. E a gente vai ver que depois o sulco que vai ficar aqui, ele é o pós-central. Então, se a gente achar o central, a gente já acha o sulco pré-central e o pós-central. Então, Só complementando, que nem que você falou, é que é referência. A gente tem o central, então aqui, né? Nessa região. Aqui, ó. Isso. Aí, ele falou de pré e pós. A gente considera pré e pós sempre, tipo assim, pós é o que tá na frente, pré é o que tá atrás. Aí, por referência anatômica, a gente considerou que a gente vai sempre olhar o cérebro de frente. Então, sempre que você pegar um cérebro, você coloca ele de frente para você e você tenta olhar ele assim. Que aí você já vai ter as referências anatômicas de pré e as referências anatômicas de pós. Isso. Tentei fazer um negócio bonitinho, mas ficou meio bizarro. Continua aí. Mas aí então, que nem a gente tinha falado, a gente sempre tenta olhar o sulco central. Então, ele é um sulco. Se a gente vai ver que ele é uma... O que é um sulco? Ele é uma cavidadezinha para dentro, como se fosse uma invaginação. Entende? E aí a gente vai começar a analisar os sulcos por lobos. Que nem a gente viu que o lobo frontal, ele fica na parte da frente. Então, a gente vai analisar agora os sulcos que o lobo frontal tem. Aqui, como a gente estava aqui no sulco central, um para frente dele é o sulco pré-central, que é esse que está em vermelho. Aí agora fica mais fácil. Por quê? Porque agora o lobo central ele é dividido em 3 partes. 1, 2, 3, que a gente vai falar um pouco mais para frente dos giros. Mas para dividir essas 3 partes, a gente tem o sulco frontal, lobo frontal. Ele é um sulco, então é um sulco do lobo frontal. Então, sulco frontal, ele está em cima, superior. E sulco frontal inferior. Então, você vai colocar o nome do sulco, qual lobo que ele está e a referência anatômica dele, que a gente tinha falado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o superior e o inferior, eles estão no lobo frontal e um é diferente da posição do outro, junto com o pós-central e o pré-central.
Aí a gente vai lá, por exemplo, vocês podem ver que é o mesmo esquema. Por exemplo, aqui no lobo temporal. A gente vai ter o sulco lateral aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. E, ó, esse é o lobo temporal, correto? Então, todo sulco que a gente analisar aqui no lobo temporal, a gente vai ter que falar sulco temporal alguma coisa. E como é dividida, esse lobo também é dividido em 3 partes. Então, ó, vai ter uma parte aqui e uma parte aqui. Então, vai ser um superior e um inferior. Então, vão ter 2 sulcos. O sulco, o lobo que ele tá, que é o lobo temporal, e a situação anatômica dele, que é superior e inferior. Então, a gente já sabe tanto do frontal como do temporal, que é o mesmo esquema. Por exemplo, ó, nesse aqui que está sem as listras, como é que a gente vai identificar? Acha o sulco central, depois pré-central, e agora tem as 3 divisões. Um fica aqui e o outro fica aqui. Que um seria o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. E é o mesmo esquema no temporal. Aqui é um pouco diferente no lobo parietal. Esse aqui a gente já tinha falado, que é o pós-central, então a gente achou. O central vai ter o pré-central e o pós-central. Só que o lobo temporal, o lobo parietal, ele é dividido em 2 partes. Então a gente vai pegar só um intraparietal, porque é dividido em 2 partes só, então está entre os lobos parietais. Então é o sulco intraparietal. Aí, o lobo da ínsula, esse aqui não é tão importante, mas é bom para a gente saber. A gente tem 2 lobos também, o lobo curto e o longo da ínsula. Então, existem praticamente 2 sulcos nele também. Esse aqui não tem muito como fazer relação, é só o central que é no centro e o circular que é em volta, mas não tem alguma relação que nem os de fora, que a gente sempre pega o central e vai derivando dele. Não tem muito o que falar. Mas é Mas aí, basicamente o que passa no meio e o que dá a volta. o que passa no meio que dá a volta, a gente sempre decora assim. Aí, como a gente tinha falado da vista, a gente estava numa vista lateral, superolateral. Agora a gente entrou numa vista medial. Depois eu vou tentar falar tudo de novo, porque é muita informação, para tentar falar tudo de uma vez, para ver se vocês conseguem consolidar melhor, porque é muita informação. Aí, a gente olhando numa vista medial agora, isso aqui é um corte medial, a gente consegue identificar diversos outros sulcos. Esse aqui são 2 lobos. A gente está pegando os sulcos do lobo frontal e do lobo parietal. E que eu tinha falado aquela hora da divisão de telencéfalo e de encéfalo, esse aqui é o fórnix, esse aqui é o septo pelúcido. Então, daqui para cima é o telencéfalo, daqui para baixo é o diencéfalo, até aqui. Porque a partir dessa área aqui já entra o mesencéfalo e a ponte. São outras partes do encéfalo. Então, a gente pode começar a falar do principal sulco que a gente tenta identificar aqui, que é esse verdinho, que é o sulco do cíngulo. Porque esse lobo aqui embaixo, esse giro, ele vai chamar giro do cíngulo. Então, a gente vai conseguir colocar esse aqui como o sulco do cíngulo. Porém, ele tem um ramo. Ele tem ele tem um ramo e uma partinha de divisão dele para baixo aqui, que a gente não chama de ramo. Alguém quer fazer uma pergunta? Perguntar um negócio. É Pode normal falar. não ver nada? Tipo, eu não tô vendo nada, tô ouvindo voz. Você não tá vendo nada? Você não tá vendo o slide? Não. Ué? Não, isso não é normal, não. Gente, tá todo mundo vendo o slide? Eu tô vendo. Eu tô. Eu também tô. Tô vendo. Ô, Aqui dá pra ver Pedro, também. eu acho Tenta que sair e Eu entrar de também. novo aí. Tenta sair e entrar de tenta novo. sair e entrar na sala. Você deve ter mexido em alguma eu coisa. acho que eu vi agora. É que a gente tá Acho que- mostrando imagem. Nossa, sem imagem isso daqui não dá pra fazer, Sem não. imagem não Você tem nem chora. como, você vai ficar boiando, velho. É, Isso que eu tô estranhando mesmo. É. Amei. Mas é, tenta tenta sair e sair e entrar voltar. de novo. A gente Quer que eu espera. escreva? Mas rapaziada, só que eu já tinha falado, então esse aqui vai ser um giro principal que a gente vai identificar, que é o giro do símbolo. Então em cima é o sulco do símbolo. E ele tem um ramo principal, que é o ramo marginal. Tá vendo esse negócio que parece ser um quadradinho? Isso aqui vai ser importante pra gente, porque ele chama lobo paracentral. Entendeu? Então ele vai ser importante pra gente conseguir identificar. O ramo marginal, ele também é chamado de... Ele é uma continuação do sulco central. Então Isso. tem livro que coloca só como sulco central, não põe como ramo marginal. O nome completo dele seria tipo ramo marginal do sulco central. Isso. E esse nome aqui, já é meio indutivo, ó, sulco paracentral. Por quê? Porque esse lobo aqui chama paracentral. Ele não é um lobo, ele é um giro paracentral, né? Mas eles falam lobo, né? Acho que é mais a É convenção. nome.
convenção, eles falam lóbulo paracentral, que é esse aqui. Será que o menino conseguiu lá? Eu consegui, gente. Tá conseguindo ver a Conseguiu? Tá tela, vendo agora o Pedro? slide? Tô vendo. Aí, continuemos. Beleza. Aí agora, continuando na vista medial, a gente tinha visto os lobos frontal e os lobos parietal. Agora a gente vai ver o lobo occipital. A gente vai ter o sulco calcarino e o sulco parieto-occipital, que geralmente a gente diz que ele divide meio que o lobo occipital do temporal, e o sulco calcarino é um principal, que a gente consegue ver na vista medial. A gente consegue ver uma bordinha dele só da vista lateral. Aí, agora, essa aqui é uma vista inferior, que a gente tinha dito que a gente tem 3 vistas. Eu vou repetir só para vocês fixarem bem. A gente tem a vista supralateral, a vista inferior e a vista medial do cérebro. E agora, essa parte é um pouquinho mais difícil, porque meio que não tem como simplificar, mas é mais ou menos assim. Aqui, no lobo temporal, na parte de dentro, a gente tem uma estrutura que chama hipocampo, que ela é uma estrutura formadora de memórias, ela tem uma fisiologia bastante importante que vocês vão ver daqui a pouco. Daqui a pouco não nessa aula, daqui a pouco na sua graduação. Então, por isso que a gente dá o nome dela de sulco do hipocampo, porque o hipocampo fica próximo a essa região aqui, ó. Aí, aqui, ó, o sulco calcarino é aquele que a gente viu lá no lobo occipital, que divide o lobo occipital. Aqui, a gente tem o sulco occipito temporal. Geralmente, eu vejo as pessoas dividir como occipito temporal lateral e occipito temporal medial. Se vocês, acho que não quiserem guardar como colateral e renal, tem pessoas que dividem assim também, como sulco occipito temporal lateral e occipito temporal medial. Geralmente fica um pouco mais fácil do que dividir em colateral e renal para guardar. Então, a gente tem 3 divisões também e 2 sulcos externos aqui e os 2 internos daqui, que é o calcarino, que já vinha do lobo occipital, o hipocampo e os occipitotemporais. Essa da parte aqui, essa parte da frente, da parte do lobo frontal, na vista inferior, é a mais fácil porque só tem 2. Então, tem o sulco olfatório, que a gente vai ter uma estrutura aqui que chama bulbo olfatório. A gente vai ter dos 2 lados. Então, embaixo dela está o sulco olfatório e os sulcos orbitários. Então, essa aqui é mais fácil de guardar. O bulbo olfatório tá aí, mostra aí pra eles. Aqui, ó. Isso. Tá dando pra Eu ver? não vi que você Dá tinha pra ver minha mostrado. seta? Dá sim. Eu não vi que Aqui, você tinha ó. mostrado, desculpa. Aqui, ó. Ele vem aqui e aqui dá pra ver. Então, agora vai ficar... Ô, Franz, apaga aquele negócio seu ali. Tá bom. Agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem, porque os giros, eles têm quase relação com os sulcos. Então, voltando lá pra gente revisar, no lobo frontal, a gente tinha falado, ó, o que a gente vai identificar primeiro? Sulco central e sulco pré-central. Então, o giro que está aqui é o giro pré-central. Aqui está o sulco pré-central e o giro pré-central. Aí, a gente viu que tinha 2 sulcos aqui também. Que a gente tinha o sulco, mais o nome do lobo, sulco frontal superior e sulco frontal inferior, que dividia em 3 partes, que é o giro, o lobo que ele é o lobo frontal, ele está na parte de cima. Superior, aí ó, giro frontal médio e giro frontal inferior. Eles são de acordo com a posição deles. Então, vamos de novo. A gente tinha 2 sulcos, superior e inferior, divide em 3 partes. E eles são dados o mesmo nome, que é são os giros do lobo frontal. E eles só são localizados de acordo com a localização dele mesmo. Então, tem o superior, a média e a inferior. Todo mundo conseguiu entender? Então, a gente pegou, que a gente ia falar de sulcos, então vocês já conseguem falar aqui, ó, sulco central, giro pré-central, sulco pré-central. Aí agora a gente vai ter 2, sulco frontal superior e sulco frontal inferior. E a gente divide em 3 partes, que é o giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Esses são os principais giros do lobo frontal. Aí agora, mesmo esquema, a gente tinha aqui o sulco lateral. Agora, no lobo temporal, a gente tinha aqui o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior, que dividia nas mesmas 3 partes. E fica intuitivo, igual lá. Ele é um giro que está localizado no lobo temporal. Então, giro temporal na parte superior, na parte média e na parte inferior. É o mesmo esquema. Eles são divididos por aqueles sulcos que a gente tinha falado. Aí agora, que fica um pouco diferente, que não tinha falado para vocês. Ó, a gente identificou o sulco central. Atrás dele tem o sulco pós-central.
Então, o giro que está aqui é o giro pós-central, porque o giro pré-central está aqui, o pós-central está aqui atrás. Aí, a gente tinha um sulco aqui, que era o sulco intraparietal. Então, que nem eu disse para vocês, vai dividir o lobo parietal em duas partes, o lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Todo mundo consegue entender? Um sulco divide em duas partes. O lobo parietal é dividido em dois lóbulos. São o lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Porém, aqui na parte do final do giro, aqui na parte final do sulco lateral, a gente tem dois giros que também são importantes, que é o giro supramarginal e o giro angular. Geralmente eles falam que está supramarginal, o nome supramarginal é porque nesse sulco lateral a gente tem essa parte do final, geralmente eles chamam de ramo marginal do sulco lateral. Por isso que aqui é chamado de giro supramarginal, porque, por exemplo, ela está em cima, está supra o ramo marginal. E esse giro angular é por causa do formato mesmo, formato dele mesmo, que eles dizem que parece um ângulo, entende? Formando um ângulo assim. Então, assim, dá para decorar mais fácil. Então, eu vou revisar de novo. A gente pega o sulco central, tem pré-central e o pós-central. Aí, o lobo frontal, a gente tem 3 divisões, que é o superior, médio e inferior, e o temporal também, superior, médio e inferior. Já o parietal fica um pouco diferente, a gente divide em lóbulos, o superior e o inferior, que tem 2 exceções, que são 2 giros que dão de acordo com a aparência deles. Mais ou menos isso. Todo mundo conseguiu entender? Se alguém tiver uma pergunta, é só parar. E aqui, na ínsula, que eu tinha falado para vocês, que tem o sulco circular e o sulco central, que é dividido em dois giros, o giro longo e o giro curto. Eu não tenho muito o que fazer de relação. Eu só confundi, eu pensava que o longo era o de cima, por aparentar maior, mas não é. Então tomem cuidado com isso também. Aí agora, naquela parte que eu tinha falado que é importante para vocês, guardar o giro do símbolo. Por quê? Porque aqui a gente vai ter o sulco do símbolo. Entendeu? Aqui é o lobo frontal, ele está só marcando o giro frontal superior do lobo. Tá, então vamos continuar agora. Que nem a gente tinha falado, uma estrutura que é boa da gente identificar é o giro do símbolo. Por quê? Porque vai ter um sulco em cima que chama o sulco do símbolo. E ele vai ter o ramo, aqui que é o ramo, que nem o Francis tinha dito, que é o ramo central, e o sulco paracentral. Por quê? Por causa que em verde a gente tem o lóbulo paracentral. Você vê que é um negócio quadradinho. E aqui a gente tem uma estrutura que geralmente não tem muito como relacionar, porque ele chama pré-cúneos. Por quê? Porque a região aqui de baixo vai chamar cúneos. Então, em cima, a gente tem o pré-cúneos. Aqui, a gente tem o sulco calcarino e o sulco parieto-occipital. Aqui é o sulco parieto-occipital e aqui é o sulco calcarino. Foi uma rapidez esquecida aí, porque é muita coisa. Aqui, ó, que a gente tinha visto. Aqui é o pré-cúneos, o giro do símbolo, lóbulo paracentral, o lóbulo temporal superior, e aqui, ó, o cúneos e o giro occipitotemporal medial. Peraí, como é que você chamou da frente? Esse aqui, cúneos, e aqui é pré-cúneos. Aqui você falou temporal, é frontal. Ah, não. Aqui então, eu falei É o frontal, errado. é o Giro frontal. frontal superior. Isso. Não falei errado aí. Tá. Aí agora essa parte é um pouquinho mais chata, que nem eu falei. A parte embaixo também, que tinha os sulcos. Os 2 sulcos, né? Aqui é o sulco do hipocampo. Aqui é o sulco renal e o colateral. E o occipitotemporal lateral, né? Ou aqui é chamado de occipitotemporal medial. A gente tem uns giros aqui. Aqui a gente já sabe qual que é o temporal inferior, que a gente consegue ver lá na parte lateral, fica mais fácil de ver ele. Aí aqui, ó, a gente tem o giro occipitotemporal lateral igual do sulco, giro occipitotemporal lateral e o occipitotemporal medial. Por quê? Porque ele meio que pega o lobo occipital com o lobo temporal, entendeu? Aí a gente relaciona ele, a parte média e a parte lateral. Esse aqui, a estrutura que estava aqui, que a gente tinha dito, que é o hipocampo, ele tem um giro que praticamente fica perto dele, que é o giro parahipocampal. Que vocês vão ver em neuro também, que ele serve como porta de entrada. No 3D, a gente vai mostrar pra vocês. Ele fica exatamente embaixo. É bem legal. Ele fica exatamente embaixo do hipocampo. E aqui a gente tem o uncus, que em outras imagens vão ficar melhor para ver, porque aqui tá bem apertadinho. Mas ele é como se fosse uma bolinha na parte de dentro.
Entendeu? Mas vamos ver, já mais pra frente vocês vão dar pra ver melhor. E que nem eu tinha falado aqui, ó, que tem o sulco do bulbo olfatório, embaixo do bulbo olfatório, a gente tem um giro só, que é o giro reto e os giros orbitários em volta dos sulcos Giro. orbitários, entendeu? Então eu tenho os giros orbitários em volta dos sulcos orbitários. Então essa parte da frente realmente é mais facinho. Aí esse aqui é uma visão geral pra gente ter noção, pra vocês verem como é que fica mais difícil quando não tem cor. Então o que eu falei pra vocês? Eu tô falando sério. Não, mas é O verdade. que Continua. que a gente identifica primeiro? O sulco lateral. Olha lá, ó. O sulco lateral e o sulco central. Tem uma parada atrapalhando aqui. Mas o sulco central tá aqui, ó. Então a gente já sabe que na frente tem um sulco pré-central. E atrás tem o sulco pós-central. Olha lá, ó. Sulco pós-central. A gente sabe, olha lá, que atrás fica o giro pós-central e o giro pré-central. Aí, depois do giro pré-central, a gente tem o sulco pré-central. E a gente também viu que o lobo frontal ele é dividido em 3 partes. Que a parte do... Aqui tem o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Que é dividido em 3 partes. O giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Que ele é dividido em 3 partes também, só que não precisa decorar isso agora não, acho que fica um pouco pesado. Então, ó, a gente sempre sabe, tem o sulco central, pré e pós-central, junto com os giros. Aí depois fica a divisão do lobo frontal em 3 partes, superior, médio e inferior. Junto, aqui é o mesmo esquema no lobo temporal. Por quê? Tem 2 sulcos, o sulco temporal superior, sulco temporal inferior, dividido em 3 giros. Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Fica bem mais didático dividir esses dois em 3 partes, entendeu? Porque aí, ó, eu vou pegar um negocinho para desenhar. Por exemplo, a gente divide aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 e é a mesma didática, entendeu? Aí aqui, a gente divide em 2, que é o pré e pós-central. Depois é só dividir o lobo parietal em 2 partes, que é o lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Entenderam? Aí já fica muito mais didático da gente fazer. Entendeu? Aquele sulco intraparietal dividido em 2 partes, lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior, junto com aqueles que a gente tinha falado também, do giro supramarginal e o giro angular, que meio que eles dizem que parece um ângulo, ainda não consigo ver muito bem um ângulo aqui. Aqui, uma imagem também que fica mais didáticozão, entendeu? Que ele está escrito direto aqui, ó, nos giros, onde que tá. Olha lá, os giros orbitais, giros frontal superior, frontal médio, frontal inferior. Aí, ó, pré-central, pós-central, dividido pelo sulco central. Aqui os temporais, superior, médio e inferior. O giro supramarginal, angular e os 2 lóbulos. Essa da parte lateral. Aí agora a gente vai ver um pouquinho na peça anatômica. É um pouco mais difícil de ver, entendeu? Mas eu acho que vai dar para nós ver. Então, ó, a primeira coisa que a gente vê de cara é a fissura longitudinal do cérebro, que ela divide em 2 hemisférios. Eu não sei se eu peguei. Aqui, ó. Olha lá, essa aqui tá chamando de fissura hemisférica, mas é a mesma coisa. Fissura longitudinal do cérebro. O que ela faz? Divide o cérebro em 2 partes. Entendeu? E aqui de cara, alguém consegue me falar de cara quais os lobos que dá pra ver daqui? Já dá pra ler, mas tipo... Tem o frontal, aqui que não estava escrito, mas de cara a gente já vê o frontal e o temporal. Dá pra gente já ver os dois lobos. E, que nem eu tinha falado aquela hora, que estrutura que a gente vai procurar? Essa aqui é uma vista inferior, a gente vai procurar qual? O bulbo olfatório, ou o trato olfatório. Aqui, ó, o bulbo olfatório é a parte daqui. Porque embaixo tem o sul... ó, embaixo aqui, ó, vocês estão vendo a minha... Peraí, eu vou pôr uma canetinha aqui. Aqui, ó, a gente tem, ó, o sulco do bulbo olfatório. Por quê? Porque a gente já sabe que essa parte daqui, ó, isso aqui que eu tô colocando, é o giro reto. Então a gente consegue ver que esse aqui é o giro reto. E o resto, o que vai ser o resto? Peraí. O resto é tudo sulco orbitário. Então, sabemos que todos esses aqui são os giros orbitários. Todo mundo entende? São os giros orbitários e o giro reto que a gente tinha falado. Aqui, esse sulco lateral, que a gente tinha falado que é um dos principais que tem que identificar, ele separa o lobo temporal. Aí, isso aqui a gente vai falar depois das artérias. Eu acho que aqui não tem mais nada para falar. Peraí.
Aqui. Aí agora a gente tá olhando a parte, uma vista superior, a vista de cima. Então, o que a gente consegue ver aqui? Uma das principais fissuras que eu falei para vocês, que é o quê? É a fissura longitudinal do cérebro, divide em dois hemisférios. Dividindo em dois hemisférios, como é que eu subo isso aqui? Pera aí. Aí, ó, o que eu falei pra gente procurar? Sempre que a gente procurar, a gente procura o sulco central. Por quê? Porque a gente já sabe o que tem pra frente e o que tem pra trás. A gente já sabe que pra trás a gente tem o giro pós-central e pra frente a gente tem o giro pré-central e o sulco pré-central. E depois a gente tem as divisões do próprio lobo frontal. Aqui, ó, o lobo frontal superior e aqui que tá na parte de baixo, não dá pra ver direito, é o sulco frontal inferior, que é dividido nos lobos frontais, que são os 3 lobos frontais. Aqui ele coloca certinho, ó, giro frontal superior, dividido pelo sulco frontal superior. Aqui a gente tem, ó, giro frontal médio e o giro frontal inferior tá aqui para baixo, ó, não dá para chegar a ver aqui. Mas aqui, ó, o giro pré-central, o sulco central, a gente dá para ver que tá aqui, ó. Aí o sulco pós-central, entendeu? Aí, ó, olha lá, ó, giro pós-central. Por quê? Porque tá entre o sulco pós-central e o sulco central. E aqui, ó, sulco pré-central. Então aqui é o giro pré-central. Lobo occipital dá pra gente ver aqui. Pera aí. Agora eu preciso fechar aqui pra passar de negócio. Eu acho que é no meu negócio que tá chegando o barulhinho aí, não tá? Oi? Tá fazendo barulhinho de WhatsApp aí? Não. Então suave. Tá. Aí, aqui a gente consegue ver os sulcos bem, para vocês verem. Na peça anatômica fica muito mais difícil de identificar, entendeu? Porque parece que é um monte de emaranhado, assim, tudo junto. Por isso que a gente tem que tentar sempre ir no sulco central. Então, ó, a gente sempre vê os sulcos de lado e o sulco central. O que a gente tem aqui? Aqui a gente sabe muito bem que embaixo é o lobo temporal. Por quê? Porque aqui, ó, tem o sulco lateral. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, sulco lateral. Aí, para cima do sulco lateral, a gente vai ter duas estruturas que são retas, que são aqueles giros que são retos. Porque, quais são os giros que são retos? São o giro pré-central e o pós-central dividido pelo sulco. Falei errado. Aqui, ó. Aqui é o sulco central e aqui o sulco pós-central. Aqui já é parte do sulco intraparietal. Todo mundo consegue entender? Então, ó, achou o sulco central. Cara, eu tô achando que essa imagem tá errada. Também Porque... Tá Não, mas estranho. eu acho que é porque tá amassado aqui, ó. Porque a estrutura anatômica é assim mesmo. Ele Entendeu? ele tá apertado, Acho que né? tá acho que tá uma parte para dentro aqui, ó. Essa Aqui, ó, tá imagem vendo? tá, É porque é difícil identificar mesmo. Vamos olhar nessa aqui que não tem nada, ó. tá A gente vê danificada. que tem duas partes retas aqui, ó. Então esse aqui é o giro pré-central e o giro pós-central. Porque aqui, ó, já divide no lobo frontal, ó. Tem uma aqui e uma, eu acho que é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então esse aqui, ó, a gente sabe que aqui é o giro frontal inferior, aqui é o giro frontal médio e aqui é o giro frontal superior. É bem difícil ver essas divisões desses sulcos. No temporal é mais fácil, ó, porque no temporal a gente vê o sulco temporal superior e aqui, ó, bem aqui, ó, o sulco temporal inferior. Vocês conseguem todo mundo ver? Aqui tá mais fácil de identificar, ó. Aqui e aqui, ó. Aí a gente tem os 3 giros. Aqui tá mais fácil de identificar. Calma aí, deixa eu passar. Olha lá, ó, esse aqui tá bem melhor, ó. Ó o sulco central, ó. Dá pra gente ver certinho. Aqui, ó, giro pré-central, giro pós-central. Então a gente sabe que esse sulco aqui, ó, é o sulco pós-central. E a gente sabe que esse aqui, que não tá aparecendo direito, ó, é o sulco pré-central. Por quê? Porque tá central aqui e o giro tá na frente, os 2 giros. Depois a gente vê as 3 divisões do lobo frontal, ó, a fissura interhemisférica, que é a longitudinal do cérebro, e o lobo parietal, ó. A gente consegue ver os lobos, ele não demarcou aqui, mas dá pra gente ver, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver as divisões, ó. Aqui, ó, tem uma divisão aqui e tem uma divisão aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele tá marcando aqui, ó, sulco frontal inferior, sulco frontal superior. Então tem o giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Não sei se todo mundo conseguiu ver. Então, ó, aqui tem de novo. Só para vocês verem como é que na peça anatômica é diferente. Então, o que a gente sempre tenta procurar? As duas estruturas que estão mais retas. Então, a gente vê que aqui tá meio difícil, mas tipo, a gente tem que mais ou menos ter noção que um desses aqui é o sulco central, ó, porque tem duas estruturas bem retas.
se todo mundo consegue ver isso. E aqui, bem atrás, tem as 3. A gente consegue ver mais ou menos que tem as 3. Ó. Tem meio que 3 divisões. Essa aí Mas, tá melhor até pra ver, se for ver, olha, que tá bem solto os giros. aqui tá mais solto. Ó. Então a gente sabe que aqui tem um sulco, ó. Entendeu? Volta uma imagem. Mas é bem mais difícil identificar. Volta Ó. mais uma. Eu queria só mostrar a questão da Pia Mater. Mais Aqui, uma. não tem? Mais uma. Tem uma que tá bem legal. Aí, volta. A que Essa tava aqui, de... velho? Não, outra. Essa aqui. Não. A de cima. Que de cima, filho. Passa. Só tem essas aqui, ó. Isso, essa. É que você muda. Volta. Eu tô mudando faz tempo. Vai devagar. Aí, isso. Parou. Aqui, olha. Nessa imagem aqui dá pra ver certinho a questão da Pia Mater. Deixa eu fazer uma setinha. Aqui, ó, fiz uma setinha. Aqui vocês veem que parece que tem uma membrana recobrindo o cérebro. E vocês veem que até essas partes mais roxinhas são região de vasculatura. Então, vocês veem que a vascularização está bem intrínseca com a Pia Mater. Aqui, nesse lado, vocês veem que, tipo assim, parece que rompeu. E realmente, rompeu a Pia Mater e o giro tá solto. Aí vocês veem, dá pra ver bem a diferença da cor. Essa região aqui, olha, é uma região bem mais vascularizada, enquanto que essa aqui tá bem limpa. Ela tá sem a vasculatura. Então vocês veem como que a Pia Mater realmente tá bem grudada no cérebro e como ela até que aperta os giros. Porque quando você tira a Pia Mater, você vê aqui, olha, até por esse buraquinho. Aqui, ó, fazer um coraçãozinho. Esse buraquinho que formou aqui, vocês veem que é porque a Pia Mater se soltou, e como a Pia Mater se soltou, meio que o giro ficou mais solto. Então, eu só queria mostrar isso, porque essa imagem estava bem legal. A Pia Mater é como se fosse uma capinha. As meninges, elas são mais que proteção, tem a questão do líquor. É proteção. Mas é mais proteção, entendeu? Uhum. Então, aí a Pia Mater ela é bem aderida ao cérebro. Ela é como se fosse uma capinha mesmo. Então, eu não sei se todo mundo conseguiu entender os giros, mas eu vou tentar voltar naquele imagem só pra gente dar uma revisada, entendeu? Então, ó, a gente tem 5 principais lobos. Nesses 5 principais lobos, o frontal tem 3 divisões, o temporal tem 3 divisões, o parietal tem 2 e aqui no sulco central a gente joga 2 giros dentro do frontal. Isso aqui é parte do frontal. Então, a gente tem as 3 divisões e o pré-central e pós-central. Esses são um dos principais também. E agora, a gente vai começar a falar um pouquinho da irrigação do cérebro. Eu não vou estender muito. Não vou estender muito na irrigação do cérebro para vocês não ficarem meio doidos aí. Então, o que é principalmente falar? Da onde que vem a irrigação do cérebro? Vocês já devem saber. Alguém sabe responder uma artéria principal que leva sangue arterial para o cérebro? Alguém consegue responder? Bracocefálica, né? Um deles é da bracocefálica. Mas a bracocefálica, ela divide em 2. Você sabe quais são as 2? A braquial é Carótida e a braquial. Isso, a carótida comum e subclávia. É por aí. Ó, então, a nossa irrigação arterial do cérebro, como você já disse, vem da carótida. Por quê? Porque a carótida sai do coração, uma sai do bracocefálico e a outra sai do próprio arco da aorta. Nisso vai ter uma parte... Peraí, um minuto, gente. Aí, ó, nisso, uma das artérias que irriga o cérebro vai ser a carótida interna. Eu vou colocar numa outra imagem ali que vai ficar mais fácil de vocês verem, depois eu volto nessa. Aqui, ó, aqui. Que nem ele tinha falado, veio do tronco braquiocefálico. Entrou na carótida, dividiu em carótida. Essa aqui é a carótida comum. Ela vai se dividir em 2 ramos. A carótida externa, que é essa aqui, e a carótida interna. A carótida interna vai ser uma das principais fontes de irrigação do cérebro.
Mas também a gente vai ter a artéria vertebral, que ela é um ramo da artéria subclávia. Então, ó, aqui tá o tronco braquiocefálico. A gente vai ter a subclávia, a artéria subclávia e a artéria carótida comum. Da artéria subclávia, a gente vai ter a artéria vertebral. Ela passa num forame da vértebra que chama forame transverso. A partir desse forame transverso, ela vai se juntar e formar a artéria basilar, que a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui, ó. Quando vocês voltarem lá pra faculdade, pega a vértebra e olha, realmente tem os buraquinhos do lado. Dá pra ver certinho o lugar. Tem os buraquinhos. Então, ó, a gente já viu como é que chega lá. Pela artéria vertebral, olha lá o que a gente já falou, a artéria vertebral, que saiu da artéria subclávia e passou nos forames transversos, olha lá, a artéria vertebral. E a gente já sabe também que veio da carótida interna. Aí, agora a gente vai começar a falar da própria irrigação de dentro do cérebro. A gente vai ter uma importante estrutura, que vai ser importante falar, que é o polígono de Willis, ou polígono arterioso cerebral, que é esse aqui, que não sei se vocês veem como um polígono, mas é o que tem as principais estruturas que saem da irrigação do cérebro. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala é a basilar. Todo mundo sempre fala da basilar. A basilar, essa aqui, o polígono de Willis, ele é uma rede anastomótica. Todo mundo sabe o que é isso? Vocês conseguem entender o que é uma rede anastomótica? Alguém tem uma dúvida em relação a isso? Cara, fala pra todo mundo, porque tem o pessoal do primeiro período, eles não viram isso. Rede anastomótica é como se fosse uma junção entre várias artérias, entendeu? É como se fosse uma conexão entre artérias. Eu ia dar um exemplo, mas eu não vou dar não, porque eu ia falar como se fosse uma circulação colateral, mas não é uma circulação colateral, é meio que uma junção entre várias artérias. É uma anastomose, é uma conexão. Então, aqui, vindo da artéria vertebral, que a gente está passando bem em cima da vértebra, a gente tem a artéria espinhal anterior. Essa artéria espinhal é o que vai irrigar a medula. Ela vai ter vários ramos lá embaixo depois, mas ela é a principal que vai irrigar a medula. Então, primeiro vamos falar das principais. Veio da vertebral basilar. A gente vai conseguir identificar ela lá naquela peça anatômica. Aqui, ó. Você lembra que a gente tinha falado? Ó, então aqui dá pra gente ver, ó, as vertebrais subindo e a grandona bem aqui, ó, é a basilar. Ela é o que sobe. E tudo isso, geralmente, elas entram por um forame, que é importante, forame do crânio, que é chamado de forame magno. Não sei se vocês já viram alguma coisa aí, o pessoal do segundo ano deve ter visto. Então, ó, a gente vai começar falando das três principais. São três principais que a gente consegue meio que resumir tudo de irrigação do cérebro, que são a cerebral anterior, a posterior e a média. Por quê? Porque a cerebral anterior, ela vai irrigar a parte média do cérebro, como a gente tinha visto, ó, numa vista medial, ela irriga toda essa parte e até um pouquinho para fora. Toda a parte média na vista medial. A cerebral posterior, ela vai irrigar o quê? O lobo occipital e a parte de dentro do lobo temporal, que a gente tinha falado dos lobos. Então, lobo occipital e o lobo temporal. E a cerebral média, ele vai irrigar o quê? A parte da vista lateral, que a gente tinha falado, que é uma parte da vista lateral do lobo parietal, do lobo frontal e a parte de cima do lobo temporal. Frontal, parietal, temporal. Isso. Então, eu vou colocar numa outra imagem para ver se fica melhor para vocês entenderem. Essa aqui. O Zé Marcos, acho que até passou uma imagem parecida com essa. Eu tirei bastante imagem daqui porque ia confundir vocês. Então, olha, aqui a gente está no arco da aorta. Todo mundo manja que aqui é o arco da aorta. O pessoal do primeiro período deve saber também. E a gente dá o ramo braquiocefálico, tronco braquiocefálico. Aqui a gente vai ter a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Aí a gente vai ter a carótida comum direita e a subclávia direita. É isso, né? É direita. É isso mesmo. Aí, que a gente tinha falado, as vertebrais, elas vão sair da subclávia. Então, ó, dá pra gente ver aqui, ó. Aqui, ó. Esse ramo aqui, ó, é a vertebral, ó. Todo mundo tá vendo esse númerozinho 5 aqui, ó? Esse 5 é a conexão, mas é embaixo desse 5 aqui, ó. As duas vertebrais saindo das duas subclávias e formando a espinhal anterior, que a gente tinha falado, que é o que vai irrigar a medula. Então, saiu da subclávia, vertebral, juntou aqui, formou a basilar. Depois, as carótidas, elas se dividem em duas, na externa e na interna. Na interna é o que vai juntar aqui, naquela anastomose do polígono de Willis, e
ajudar na irrigação do cérebro. A externa, ela vai irrigar a parte externa da face e vai ter outras divisões, tanto quanto o olho. E, então, a gente já chegou no polígono de Willis. A gente sabe como é que chegou e a gente sabe algumas divisões dele. Então, ó, eu vou pegar um de anotar aqui. Olha lá. Então, a gente sabe, ó, que essas duas são vertebrais. Essa aqui é a espinhal anterior e essa grandona é a basilar. Tem umas artériazinhas saindo aqui, elas geralmente são as artérias perfurantes pontinas, né? Alguém do terceiro período lembra aí se é perfurante, se é só perfurante ou é pontina? Artérias pontinas. Não sei se Não pode me falar lembro. perfurante pontina. Não sei lembro se se era alguém pode falar. perfurante pontina. Eu não sei Eu se vou pode falar verificar perfurante aqui. pontina. Tá. E aí depois o que eu Pontina, eu falei? acho. É pontina, né? Eu também lembro. É E pontina. depois, as três principais de identificação, que nem eu falei pra vocês. A gente tem a cerebral posterior. Aqui, ó. A cerebral posterior. A cerebral média. E a cerebral anterior. E a cerebral anterior. E entre essas três principais, a gente também tem comunicações. Então, qual que seria essa comunicação? Aqui, entre a cerebral posterior e a cerebral média, a gente tem o ramo comunicante posterior, ou a artéria comunicante posterior. Entre a cerebral anterior, a média e a carótida, a gente tem a comunicante anterior, que tá aqui, ó. Então, se a gente for desenhar um polígono, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer duas vertebrais formando a basilar. Aqui está a basilar. Depois, o que a gente já tem? A gente já tem a cerebral posterior. Espera que eu vou pegar um negócio de desenhar melhor mesmo. Como é que desenha isso aqui? Aqui. Olha lá, então, ó, a gente veio, subiu... Não deu certo de novo. Ô, Franz, como é que faz aquela parada de escrever normal mesmo? Pegar o lapinho? Espera aí, Pega o lápis. aqui. Não tô conseguindo chegar lá, velho. Cadê o lápis? Fica na parte superior, no monte de ferramenta. Aí, tá. Acho que deu certo. Aí, ó. Não Aí. deu tão certo, mas... Vai serve. Olha lá, ó. Então a gente vai ter, ó, as vertebrais subindo, formando a basilar. Tô fazendo junto com vocês. Se eu errar alguma coisa, vocês me avisam. Então as vertebrais, elas vieram do quê? Da subclave. Aqui vai formar a basilar, que vai ter os ramos pontinos. Os ramos pontinos. Daqui, a gente vai ter a cerebral posterior, que irriga qual parte? Irriga a parte occipital. Não vou escrever tudo, não. A gente tem a parte occipital. Nela, a gente já tem a comunicante posterior. E a comunicante posterior, o que vai ter a junção daqui? Vai ter a cerebral média e a carótida. A carótida comum interna geralmente aparece só uma bolinha. Então, a gente vai ter a carótida comum interna e a cerebral média. Todo mundo conseguiu entender? Veio da vertebral, formou a basilar, artérias pontinas, cerebral posterior, comunicante posterior, junto com a carótida interna e cerebral média. Agora, a gente vai ter a cerebral anterior. Geralmente, todo mundo vai desenhar ela com uma subidinha assim, porque ela sobe na vista medial. E a gente tem a comunicante anterior. Se vocês quiserem, eu posso falar das artérias do cerebelo. Não sei se tem necessidade. O pessoal do segundo ano quer que eu fale da artéria do cerebelo? Só para já sair daqui? O pessoal do segundo período? Alguém mandou... Sim. Tá, então eu vou falar da do cerebelo. Então, a do cerebelo, ela já está intimamente conectada com essa região. Por quê? Porque a gente vai ter... o cerebelo está bem ali atrás. Então, a gente vai começar falando aqui. A gente divide ela geralmente em três partes. Meio que três partes. Por quê? Porque a gente vai ter a superior, a inferior, a anterior e a inferior posterior. Então, o que significa isso? Vai ter uma superior. Então, essa aqui vai ser a artéria cerebelar. Peraí, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Acho que nessa imagem dá pra ver, ó. Olha lá, ó. Então, como a gente viu, a gente tem três. Qual três? A artéria cerebelar superior e duas embaixo, que é inferior anterior e inferior posterior. Então, aqui, ó, dá pra gente ver, ó, artéria cerebelar superior. Aqui pra baixo, a gente vai ter as pontinas, e aqui, ó, cerebelar inferior anterior e inferior... Peraí, cadê? Inferior anterior e inferior posterior, aqui, ó. Então, essas são as principais três artérias do cerebelo. Geralmente, a inferior posterior pega a parte mais de baixo, se eu não me engano. Agora, eu não lembro de cabeça, mas geralmente pega a parte mais inferior do cerebelo.
a inferior anterior pega a parte mais medial e a parte de cerebelar superior pega a parte mais de cima do cerebelo. Não sei se a galera conseguiu entender, mas é basicamente isso. Então, irrigação arterial do cérebro, o que vocês têm que saber? Ela basicamente vem de qual? Meu pai Vem da... Oi? Desculpa, pode continuar. Vem da vertebral e da carótida. E por que é importante a gente saber a cerebral média, a cerebral anterior e a cerebral posterior? Por quê? Por exemplo, deu um AVC. Aí a pessoa está com uma afasia de movimento, ataxia de movimento. Então ela não consegue realizar o movimento. Quem realiza o movimento é um giro que a gente tinha falado, que é o giro pré-central. Então, o giro pré-central, ele é irrigado por quem? Por artéria cerebral média. Então, se a pessoa chegou no seu consultório, no pronto-socorro, com ataxia de movimento, não consegue movimentar tal região, a gente já sabe que provavelmente foi na artéria cerebral média. Entendeu? Serve mais ou menos para isso. Para a gente conseguir tentar direcionar um pouco, entende? Em casos de AVE, tanto isquêmico quanto hemorrágico. E eu acho que é isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida... Tá bom. Pode abrir o áudio deles aí. Pessoal, é só vocês abrirem o áudio pra poder perguntar. Se quiser fazer alguma pergunta. Mostra pra eles um 3D. Falta o 3D, né, rapaz? Mostra no 3D, bem melhor. Pra eles terem uma noção anatômica. Peraí, velho, que tá Adorei a aula, foi muito boa. Muito obrigada por isso. Tá travadão aqui. Rapaz, ó. Aqui, ó, eu vou pôr... Luísa, eu ela vou falar de agradece. muito obrigado, velho. Eu que agradeço a compreensão de vocês. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês podem disponibilizar isso pra gente ou não? Eu acho que Podemos. Se vocês não falarem pra ninguém, podemos. Não, gente, não. não vai falar pra ninguém. Não coloca... Se alguém perguntar, não foi dali que saiu, gente. Exatamente, vocês acharam na internet. Do nada, assim, abriu o PDF. Ó, então vamos começar aqui, ó. Eu vou tirar as veias. Ô, Thiago, compartilha a tela como um todo. Você esqueceu. Tá travado, Esqueci, tá? Nossa, Aí. peraí, foi mal, rapaz. Peraí. Tá compartilhando aí, galera? Vocês estão vendo a tela da anatomia? Agora tá. Como é que eu tiro o sistema venoso inteiro? Eu não sei. Você quer tirar o venoso? O venoso inteiro, só pra gente ver o não arterial. sai. Não sai, né? Mas aqui, Não. ó, peraí. Olha lá, ó. Ó, a gente sabe, aqui, ó, a aorta ascendente, o arco da aorta, que nem a gente tinha falado. Do arco da aorta, que nem o pessoal do primeiro período tinha dito, o tronco braquiocefálico, lá, ó. Tronco braquiocefálico, aqui, ó, artéria carótida comum esquerda e artéria subclave esquerda. É meio difícil de ver, mas no corpo humano é assim mesmo, ó. Ele fica meio de ladinho, não sei se está todo mundo conseguindo enxergar. Vou dar mais um, aqui, ó, peraí, ó. Aí, ó. Então, ó, aqui, ó, saiu do arco da aorta, a gente vai ter o tronco braquiocefálico. Do tronco braquiocefálico, aquela artéria que a gente tinha falado, ó, carótida comum e subclávia. Correto? Todo mundo consegue entender? Alguém sabe me falar qual que é a artéria que vai sair da subclávia? Que a gente tinha colocado? Que a gente tinha falado, a principal da irrigação? Qual que é que vai sair da subclávia que vai irrigar o cérebro? Sem ser a carótida. Pode abrir o áudio e falar. Alguém sabe? Gri. Tá, mas é a vertebral. É a Aqui, vertebral ó. que Liga passa o osso pelo foro, rapidinho. ó. Aí, ó, ela passa, tá vendo ela tá marcada em azul, ó. Ela passa dentro do forame transverso das vértebras, ó, a vértebra C5, C4, da cervical. Passa bem no meio. Passa bem no meio. Então, ó, a gente vê, ó, que as vertebrais, ó, elas vão lá para cima do cérebro, junto com quem? Com as carótidas. Com a carótida. E aqui, ó, a gente vai ver, ó, que ela vai se dividir na interna e externa. Então, a externa, eu vou tentar pegar uma visão aqui. Pera aí, rapaz. Ali em Views, vai ali em Views. Tem visualizações de cérebro. Eu não sei se tem alguma boa. Mano, não tá muito boa, não. Não tá boa, não. Não tem corte bom, não. Agora, não, vamos fazer aqui mesmo, desse jeito que a gente tá fazendo. Ó, então, a gente veio aqui, ó, da carótida interna. Eu queria... E, ó, a vertebral dá pra gente ver aqui, ó. Ah, aqui dá pra ver, ó.
Boa. Deixa eu tirando umas coisas. Cerebelo, a gente tem três. Tem a anterior e inferior, e tem a inferior e posterior. Mas deixa eu ver onde que tá ela, porque tá difícil de ver aqui. Essa aqui é anterior e posterior e... Acho que essa aqui, ó. Olha lá, ó, posterior e inferior do cerebelo, ó. Então ela tá uma aqui e outra aqui, ó. Olha lá, ó, posterior inferior e inferior anterior. Aí, ó, a gente continua naquele mesmo esquema, ó. Tem as pontinas e depois aqui vai ter mais uma do cerebelo. Olha lá, o superior cerebelar, ó. Não sei se dá pra colocar o cerebelo aqui, eu acho que vai dar bug, ó. Não sei se você consegue ver em azul. Não Pera aí, abusa, ó. não. Ó, olha lá, ó. Aqui ficou melhor pra ver, ó. A do cerebelo, irriga, que nem eu disse pra vocês, irriga a parte de cima do cerebelo. Aí agora, ó, a gente tem a cerebral posterior, os dois lados, ó. Aí aqui, ó, a gente vai ter a comunicante posterior. Não consigo clicar nela. Olha lá, ó. Consegui, ó, comunicante posterior. E depois aqui já tem aquela junção, ó, da artéria cerebral média, da carótida interna e indo para anterior. Agora, peraí que eu vou dar um... Olha lá, ó. Não sei se vocês conseguem ver a cerebral anterior. É meio chato de ver mesmo, porque tem muita coisa. Então, vocês olhando de baixo aqui, ó, igualzinho o desenho, ó. Por quê? Porque tem, ó, as duas cerebral anterior, a comunicante, ó. A comunicante tá bem aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar. Olha lá. Então, a comunicante, ó, a cerebral anterior, a gente tem a carótida interna aqui, ó. Aí a gente tem a basilar, a cerebral posterior, olha lá, ó. Cerebral posterior, comunicante posterior, cerebral média. A cerebral média, agora eu vou ir na parte de fora para vocês verem, ó. Ela irriga... Ixi, pior que ficou ruim. Olha lá, ó, ele irriga uma boa parte do cérebro, ó. É porque a gente resumiu e colocou só como tudo chamando cerebral média, até que tá no MUR, tá assim também. Uhum. Ele não divide raminhos. Mas a gente consegue ver aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Essa periclossal aqui, ela é ramo da anterior, que a gente tinha falado, ó, que ela vai passando assim, ó. Não pira guardando o nome de raminho, não, gente. Não fica Não guardando leva a nome de nada. raminho, não. Então, a que vocês têm que guardar, ó, que dá pra olhar daqui de baixo. Calma aí, deixa eu aumentar aqui. Que dá pra olhar daqui de baixo, ó. Veias vertebrais, formou a basilar. Tem as pontinas e três cerebelares. Tem a cerebelar superior e a cerebelar duas inferiores, que são anterior e posterior. Depois de formar a basilar, ele vai formar a cerebral posterior e a cerebral posterior, a comunicante posterior. Depois da comunicante posterior, vão ter três, que vai ser a cerebral média, a carótida interna e a anterior. A anterior tá bem aqui, ó. E aqui, que liga a anterior, vai ser a comunicante anterior. É basicamente isso aí, galera. Legal. Aí agora tem o... Vou mostrar aqui pra vocês. É um site, na verdade. Ô, Aí. Lucas, Oi, eu tenho que sair. Tá bom? tranquilo, falou, até mais. Daí depois você vai colocar o Kahoot no grupo pra gente? Então, na verdade, eu vou fazer aqui com todo mundo. Fazer Ah. que nem normal mesmo, sabe? De jogo. Entendi. É porque eu realmente tenho que sair. Ah, beleza, tranquilo. Falou, cara. Valeu, falou. Obrigado pela aula. Nada. Mas esse Kahoot aí vai ser em duplo ou vai ser... Não, sozinho. Mano, mas não preocupe em acertar, não. Isso aí Não, é pra jogar tranquilo, mesmo. Eu fiz pegadinha. Eu fiz muita pegadinha. Ó, eu queria mostrar pra vocês esse site aqui. É Human Biodigital. Eu passo pra vocês depois, mas quando você entra nele, ele basicamente tem o corpo inteiro. E se você, por exemplo, você clica aqui em coração. Você, por exemplo, tem a artéria aqui. E, por exemplo, esse aqui é premium, mas você tem vários de graça. Por exemplo, aneurisma. Você tem, então, desde 3D anatômico quanto 3D patológico. Por exemplo, olha que legal essa angina aqui. A área preta aqui, ó, necrosando. Então, você consegue, por exemplo, entrar na artéria, ver, por exemplo, se eu não me engano, tem na parte de músculo aquela parte de miosina e actina, uma animação 3D. Então, vocês podem dar uma explorada
nesse site que tem umas coisas bem bacanas. Aí tem o cérebro deles aqui, é um cérebro, no geral, bom. Falta algumas ramificações da parte de baixo. Mas o legal dele, ó, por exemplo, você vem aqui, você clica, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Então, dá para usar até para estudar. Aí o que eu queria mostrar para vocês mesmo era aqui. Mostra Aqui, ó, o uncus ali, eu acho que não ficou muito... eu vou mostrar, peraí. Aí você consegue tirar as coisas, que é legal. Esse aqui é o ventrículo. Aí. Ó, vamos lá. O uncus. O que é o uncus? É isso daqui, gente. Não, Essa não é isso aí pontinha. não. Essa O é uncus que é é a ali, ó. pontinha aqui, olha. Então, aqui não tá aparecendo aí. O uncus não aparece. E por isso que eu queria falar, a parte de baixo desse cérebro que tá meio ruim. Mas o uncus seria aqui. O que eu queria mostrar mesmo é isso daqui, olha. Giro para hipocampal. Por que para hipocampal? Porque ele tá realmente embaixo do hipocampo. Se a gente vem aqui, tira ele, a gente acha aqui em cima o hipocampo direito. Vocês conseguem ver? Azulzinho aí. Sim. Então, o que tá amarelinho. Então, realmente é isso, olha. O hipocampo tá realmente embaixo. Isso daqui é a substância branca. Então, ele tá realmente embaixo do hipocampo. Então, é bem legal de ver. Aí, aqui, nesse programa, se vocês quiserem, por exemplo, vocês podem pegar e ir apagando. E vocês conseguem entrando na parte do cérebro. Aqui, por exemplo, tem o lobo insular. Então, eu acho que é uma opção bacana, às vezes, para dar uma revisada. Ele só não tá... Clica no símbolo pra eles aí, clica no símbolo pra eles verem que eu tinha falado daquela hora do símbolo. Aqui, Aí, ó. ó. Giro singulado. Tira do símbolo. Aqui, ó. Giro do símbolo. O giro frontal superior. Pá. Giro pré-central. Giro pós-central. Lobo parietal. Só que aí eles não mostram, mas aí dá pra ver o lóbulo paracentral que a gente tinha visto Dá. lá. Que é dividido entre o sulco paracentral e o ramo do pós-central, né? Do central, na verdade. Então tá eu achei um pouco limitado Divisão de lobos. os lobos. Realmente achei um pouco limitado. Mas Mas todos os aplicativos, nenhum tá tipo, muito certinho falando 100%. sobre todos os Só sulcos e aqueles todos os super lobos. caros que a gente não consegue ter acesso. Infelizmente.